Olá, queridos! Em Gênesis capítulo 21, versos do 9 ao 21, encontramos um episódio dramático. Sara, esposa de Abraão, diz para ele mandar embora de casa Ismael, filho que ele gerou com Agar, a serva de Sara. Em Gênesis 16, 2, vemos Sara propondo a Abraão que tomasse Agar como mulher para gerar filhos para ele, porque Sara era estéril. A ideia foi dela e Abraão concordou em fazer conforme a sua esposa planejara. O resultado disso foi uma criança a quem Abraão chamou de Ismael. A intenção de Sara era fazer com que o seu marido não ficasse sem descendência. Porém, esse era o plano humano, não o plano divino. Porque 14 anos mais tarde, Sara, aos 90 anos, e Abraão, aos 100 anos, geraram um filho que recebeu o nome de Isaque. O que encontramos no capítulo 21 de Gênesis, além de dramático, é extremamente significativo. Vemos claramente um jovem de 14 anos de idade que, mesmo sendo filho de Abraão, tinha um coração de escravo. É nesse ponto que eu gostaria de meditar com você. Muitos, mesmo sendo filhos de Deus, não se sentem como filhos. Estão sempre lutando e querendo fazer valer o seu direito para preservar o seu lugar. Foi isso que aconteceu com Ismael. Abraão amava o seu filho. Os seus planos para ele eram bons. Todavia, Ismael se sentia muito mais filho da escrava do que filho de Abraão, o Senhor e dono de tudo. Gênesis 21, 8 diz que Isaque foi desmamado e Abraão deu uma grande festa. Já no verso 9, a Bíblia diz que Ismael começou a caçoar de Isaque. Repare que Ismael se sente ameaçado e começa a trabalhar no sentido de preservar o seu território. Ele só agiu assim porque, mesmo sendo filho, ele não se sentia filho. Inconscientemente, para ele, Isaque era o filho e ele não passava do filho da escrava. Quando não nos sentimos confirmados, acabamos lutando com a nossa própria força e somos dominados pela insegurança. Desmerecer os outros, caçoar dos irmãos, menosprezá-los, tudo isso são sintomas de enfermidades da alma. A Bíblia diz que Agar e Ismael foram mandados embora porque Sara não queria que o seu filho crescesse naquele ambiente. Abraão entristeceu-se com isso, mas Deus disse a ele que assim fizesse, pois esse era o seu plano. Deus cuidou de Ismael, mas o caminho que ele seguiu e a sua postura mostram que a sua mente foi sempre a mente do filho da escrava e não a de filho de Abraão. O verso 20 diz que ele cresceu e foi habitar no deserto. Os que têm mente de escravo buscam o deserto, porque no isolamento eles se sentem mais seguros. Enquanto aqueles que têm a alma livre e não temem o relacionamento, os que têm mente de escravo se calam e se isolam no deserto existencial. O mesmo verso 20 também diz que ele se tornou um flecheiro. Muitos filhos de Deus, por não se sentirem seguros e confirmados na condição de filho, viram flecheiros. Estão sempre atirando suas flechas, vivem no ataque, porque pensam que assim estão preservando a alma do sofrimento. O verso 21 diz que ele se casou com uma mulher egípcia. Biblicamente, o Egito é uma figura do mundo. Por não conseguir se realizar em Canaã, a terra de seu pai, ele foi fazer aliança com o Egito. Muitos não conseguem se encontrar no território do pai, isto é, na igreja, e por isso buscam fazer alianças com o mundo na tentativa de se realizarem. Tudo isso é sintoma de um coração de escravo. Os que têm mente de filho sabem que o pai os ama e lhes dará o melhor, e por isso se submetem e permanecem. Portanto, nunca se esqueça
de que em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Então lute contra a mente velha, a mente de escravo, e assuma a sua identidade de filho de Deus. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.